presentación es totalmente en portugués. Bom dia a todos. Primeiro queria agradecer ao convite para participar do seminário e a Celesc apresentar um pouquinho das suas práticas que a gente vem adotando no Brasil e no estado de Santa Catarina. Então a Celesc, ela atende ao estado de Santa Catarina, que é um dos 26 estados do Brasil, mas localizado na região sul do Brasil. A gente tem uma área de 95 mil quilômetros quadrados e a Celesc atende 92% de todo o estado. Aqui números, né, para a gente ter uma ordem de grandeza, a Celesc possui mais de 5 mil quilômetros de rede de alta tensão, a gente está falando de 69, 138 mil volts, 77 mil subestações, 177 subestações, e mais de 155 mil quilômetros de rede de média e baixa tensão. E esse número sobe a cada dia, mas a gente tem próximo de 3 milhões e 500 mil consumidores. A Celesc, ela possui uma estrutura de 16 regionais, e essas regionais elas estão distribuídas na nossa área de concessão de acordo com suas características de relevo, de consumidores e também de características de cada região. Isso a gente entende que é uma ação que ela traz sempre uma resposta mais rápida para as necessidades do cliente. E nessas 16 regionais, ela possui uma estrutura de operação e manutenção, projeto e construção, atendimento comercial e também a parte técnico-comercial. Falando um pouquinho de eventos climáticos, esse é um tema que aparentemente é um tema novo, né, que se vem falando nos últimos anos, porém a Celesc ela tem um histórico desde 1974, a partir, a Celesc já tinha próximo do seu 20º ano, a gente tivemos um evento que foi um divisor de água realmente. Teve uma enchente no município de Tubarão, onde mostrou que a Celesc precisava fazer ações diferentes para algumas situações que vínhamos enfrentando. Isso não parou. Em 93 e 94 tivemos 2 grandes enchentes numa outra região, na região de Blumenau. Em 2004 nós tivemos o primeiro e o único furacão do Brasil, o furacão Catarina, que foi caracterizado como um furacão F2. Já em 2008, além das enchentes, Santa Catarina também passou a sofrer com os desabamentos e deslizamentos. Isso traz um novo desafio. Cada um desses eventos possui uma característica diferente de prevenção e de enfrentamento. Em 2009 tivemos outro tornado, agora um F4 na região oeste de Santa Catarina, e em 2015 mais um evento de tornado na região de Xanxerê, um F3. Em 2020 a gente teve o nosso pior evento climático que afetou a nossa área de concessão, onde tivemos mais de 1,5 milhão de consumidores ligados. Isso representa mais de 50% das nossas unidades consumidoras desligadas. E o ano de 2023, né, foi um ano bem característico, onde nós tivemos mais de 10 eventos climáticos num único ano. Vou mostrar um videozinho aqui vamos ver se vai dar certo. De junho de 2020, um ciclone bomba atinge Santa Catarina. Ventos de 110 km por hora. A população se assusta. Em minutos, o cenário é de destruição.
árvores, postes e entulhos caíram sobre a rede elétrica. 1.600.000 unidades consumidoras ficaram sem energia, o maior dano causado à rede elétrica na história da Celesc. No mesmo dia, uma força de trabalho e união se formou. 1.300 eletricistas foram para as ruas e enfrentaram, sim, obstáculos nunca vistos. Verdadeiros heróis que trabalharam muito, superaram limites, com garra, coragem e determinação. Em 72 horas, praticamente todo o sistema elétrico em Santa Catarina estava restabelecido. Os trabalhadores foram por terra, pelo mar, pela mata, pela serra. Enquanto isso, profissionais da área técnica deram suporte às operações. Equipes ganharam reforço nas áreas mais atingidas e a população recebeu a luz. Os trabalhos seguem, as dificuldades ainda existem, mas hoje a Celesc está mais forte, porque na Celesc, trabalho é missão. Então, complementando ao vídeo, essa recuperação que a gente teve do sistema elétrico no ciclone bomba, não é por acaso, né? A Celesc, ao longo dos anos, veio fazendo ações e adotando procedimentos para que a gente tivesse uma recuperação rápida do sistema, como aconteceu nesse evento. Então, o principal, né, ponto de partida, que como troca de experiências, é a distribuidora saber, em cada área da sua concessão, quais são os eventos mais propícios a acontecer. O nosso colega da Andy mostrou um pouquinho ali das descargas atmosféricas. Ele atinge também nós ali no extremo oeste com o vendaval tornado com descargas atmosféricas. A gente tem uma região de inundação e deslizamento e também os vendavais costeiros aqui na região leste. Por que é importante isso? Porque cada um desses eventos ele necessita de um protocolo específico. Um exemplo, quando a gente tem áreas inundadas, a gente vai ter dificuldade de deslocamento, dificuldade de logística para atender materiais e equipes, então a gente tem que estar preparado para isso e já deixar esses recursos alocados para que essas inundações não seja mais um fator que dificulte o nosso atendimento. Aqui só para mostrar um pouco do histórico, né? A gente faz uns relatórios de interrupções por situação de emergência, onde nesse gráfico o preto são o número de dias que a Celesc ficou com situação de emergência. Então a gente tinha um patamar de 5 dias por ano de eventos climáticos, né? Passamos para um patamar de quase 30 dias em situações de emergência. Em 2023, como eu falei, foi uma situação muito atípica, que a gente passou a ter 52 dias em situação de emergência. Então, fora o dia do evento, a gente vai ter que passar alguns dias para conseguir recuperar o sistema elétrico. E como que a Celesc, né, trabalha no enfrentamento? Então, a gente tem esses 3 pilares que a gente entende que são momentos importantes. Então, a gente tem uma integração com outros órgãos da sociedade, né? Então a gente tem defesa civil, a gente tem a distribuidora de energia, de água, as prefeituras, as defesas civis das prefeituras, corpo de bombeiro, dentro de um grupo onde a gente consegue fazer situações coordenadas. A gente também trabalha no pilar dentro da Celesc de preparação, monitoramento e depois o enfrentamento para o evento climático e a intensificação da comunicação com a sociedade. Então a gente tem que estar transparente, sempre reportando para a sociedade o que vai acontecer, se acontecer, como eles devem proceder e depois como a Celesc vem atuando para recuperar o sistema. Então aqui, né, só mostrando que tem diversas áreas, seja infraestrutura do governo do estado, de rodovias, de polícia, bombeiro, e todos outros órgãos. E aqui eu coloco de novo, é importante os municípios estarem dentro desse grupo, porque muitas vezes é lá que eles têm o recurso para ajudar a distribuidora, como também a distribuidora tentar dar um foco maior aonde é necessário na situação do evento climático. Também é criado dentro da Defesa Civil um centro de operação, aonde todas essas instituições
tem um representante e as ações são feitas de forma coordenada. Todo mundo sabe que no evento climático todo mundo tem pressa, todo mundo quer restabelecer o mais rápido possível a situação, mas a gente tem que trabalhar de forma coordenada para que não tenha nenhum agravamento ou uma crise muito maior do que a crise que já existe. Então, um exemplo aqui, a gente tem um representante em locais onde a gente precisa desligar a rede, seja porque tem que fazer um resgate, ou seja porque a água subiu no nível aonde a gente tem que desligar para evitar acidentes maiores. Quando a gente fala já internamente, a Celesc tem um protocolo, um procedimento pré-determinado do que, quem, o que e quando vai fazer cada coisa. Então, assim que foi detectado um evento, a gente passa a trabalhar na preparação para esse impacto. E ele se concretizando, aí a gente coloca o protocolo de como enfrentar essa situação. Então, quando a gente fala de monitoramento, está caracterizado que a gente vai ter um tornado numa região. Então, a gente já começa a fazer sempre monitoramentos mais curtos, informando as equipes para que seja feita a preparação de equipes extras, veículo, ferramentas, material. Já acionamos o nosso centro de operação para que tenha posições extras para conseguir dar demanda de todo o serviço. E também já criamos o comitê de crise, a gente coloca em prática o nosso comitê de crise. Então, depois que o evento aconteceu, no enfrentamento, também muito parecido com o que a ANDI faz, a gente tem alguns níveis de contingência, que a gente chama. Então, a gente tem um nível verde, que é um nível normal, é o dia a dia. Um nível amarelo, aonde, pelo número de reclamações, eu tenho que colocar equipes de operação e manutenção a mais para atender aquela situação. Um nível de contingência já nível 1, aonde eu tenho que acionar todo o recurso daquelas 16 regionais. A regional que está afetada, ela tem que pegar todos os recursos e colocar para o enfrentamento ou a recuperação do sistema elétrico. Então, seja as equipes de construção, da área comercial, eles vão trabalhar focado no restabelecimento de energia. E um segundo nível, nível 2, aonde uma regional vai começar a ajudar a regional vizinha ou a mais próxima, porque todos os recursos dela já se esgotaram e ela precisa ainda aumentar o número de recursos para o enfrentamento da situação. E aqui, nesse ano, a gente tivemos uma situação bem crítica no estado vizinho do Rio Grande do Sul, aonde já estamos conversando com os órgãos reguladores para criar um outro nível, que é um nível que uma distribuidora vai ajudar a outra. Então, em janeiro, a Celesc cedeu equipes, não só a Celesc, como outras empresas também cederam equipes, já pensando numa situação já do país e não cada empresa na sua região. Então, aqui é um exemplo de uma situação, numa sala de crise. Cada regional, ela passa a ter um padrinho, uma pessoa que não está na regional, ele está numa área centralizada e ele vai fazer a ponte com essa regional para saber quais são a situação da regional, o que ela precisa, ou se ela está numa boa condição, para já começar a buscar recursos para atender uma outra regional que está precisando. Então, aqui é um exemplo, a gente faz 2 reuniões diárias quando a gente está na situação de crise, uma às 6 da manhã e uma às 6 horas da tarde. Essa foi uma reunião virtual, porque era num domingo, às 6 horas da tarde, uma reunião de fechamento do dia, onde a gente contava com o nosso presidente, o Tarcísio Stefânio Rosa, o nosso diretor de distribuição, equipe de segurança e todos os padrinhos das regionais. E também a gente faz um acompanhamento em tempo real do estado de contingência de cada regional. Então, com as informações de número de ocorrências, equipes, a gente consegue fazer uma lógica para entender em que nível está cada regional. Então, a regional ela pode ter um sentimento, eu estou ruim, mas aqui o BI vai me dar uma informação se realmente isso se mostra em números ou não. Então, a gente pode colocar aqui que aquela primeira regional de Rio do Sul, ela estava no estado de contingência nível 2, ela precisava de mais equipes para conseguir atender, e eu tinha algumas regionais ali em situação normal, onde a gente podia pegar recursos dessas regionais e colocar na regional que mais precisa. Então, aqui é um relatório, de novo, isso aqui é online, a gente estava
quase 1 da manhã, e a gente tinha nesse momento 251 equipes trabalhando no enfrentamento. Isso é uma outra coisa também, a gente tem que trabalhar dia e noite para a recuperação do sistema. Isso, o cliente está lá olhando, está vendo a equipe trabalhando, seja de dia ou seja de noite. Essa percepção do cliente é muito importante para ele ver que as coisas estão acontecendo. Aqui é só uma evolução, né, de um evento que aconteceu, não foi um único evento. Esse evento, ele se perdurou 3, 4 dias, vinha ciclos de chuva, de tormenta, cíclico, e até culminou lá aqui no dia 19, uma enchente recorde na região de Rio do Sul. E aí depois a gente consegue ver que depois desse pico aqui começou a reduzir. Então aqui a gente consegue ter em tempo real ver se aquele evento já passou ou ele ainda continua impactando a área de concessão da Celesc. Aqui, olhando já para a comunicação com a sociedade, a Celesc ela possui na página dela uma ferramenta onde, em tempo real, o consumidor consegue saber, o consumidor ou qualquer cidadão, vocês mesmos podem apontar ali para o QR Code, vai direcionar para a página da Celesc, a gente consegue saber em tempo real quantas unidades consumidoras da Celesc estão interrompidas, seja por situação de emergência, um desligamento emergencial ou um desligamento programado. Então tem as 16 regionais, a gente consegue entrar, vai aparecer os municípios e até os bairros afetados. Fora isso, a Celesc também, para clientes cadastrados, a gente consegue mandar uma informação. Quando a Celesc fica sabendo que houve uma interrupção, a gente dispara para o cliente, ou através do SMS ou do aplicativo, falando, ó, a Celesc já sabe que você está sem energia. Então, de antemão, o cliente já fica sabendo que a distribuidora tem ciência que ele está desligado. Então, a gente evita alguma ligação lá para o nosso call center para informar a interrupção. E quando volta também, ele acaba recebendo uma confirmação, ó, sua energia já voltou. Então, isso traz uma transparência maior para o nosso consumidor. Uma outra coisa também, aqui só trazendo alguns exemplos, então as próprias mídias, né, jornais, rádios, ela usa essas informações ali no tempo real para fazer suas reportagens. E uma coisa também super importante que a Celesc entende é ir à frente no enfrentamento para explicar para a sociedade. Então a gente está no estado de contingência, o regional, o gerente regional vai até a comunidade, a sociedade organizada, associações, para falar o que está sendo feito para a recuperação do sistema. Então, a gente tem uma crise, mas a gente tem que mostrar sempre o que a gente está fazendo e todos os investimentos que estão sendo feitos. E além, né, disso, a gente tem todas as nossas redes sociais, seja Facebook, Instagram, o X ali, sempre mandando informações. Seja informações de quando a gente tem um evento climático, as precauções que os consumidores têm que ter, de não se aproximar de fios partidos, de como comunicar a Celesc, né, através dos canais, uma interrupção, como também depois o que a Celesc está fazendo. E aqui, né, para fechar, só falando um pouquinho do plano de investimento, a Celesc está fazendo um plano de investimento de 4,5 bilhões de reais, aproximadamente aí 800 milhões de dólares, em algumas frentes. Então, na frente de expansão, expandindo as nossas subestações, seja na parte de automação da distribuição, para tornar a nossa rede cada vez mais smart, conceito smart, de reconfigurações automáticas, de mais informações para que a gente faça o estabelecimento mais rápido. Utilização de condutores protegidos, né? Convertendo a nossa rede nua para uma rede menos suscetível às interferências externas, também intensificando a nossa manutenção preventiva e, no final, lá, as nossas equipes de emergência também estão sendo aumentadas ou adequadas para cada situação. Então esse é o plano que a Celesc vem fazendo aí para atender cada vez mais o cliente, para enfrentar esses eventos climáticos. Então eu queria agradecer a todos aí pela presença. Muchísimas gracias al señor Benedicto por su